Queridos, nós contamos mesmo com o Espírito Santo, porque esse assunto que eu trouxe, que o Senhor colocou no nosso espírito, que futuramente é fruto também de um livro que eu estou gerando. Eu estava dizendo para os pastores de vocês, a pastora Lânio, o pastor Luiz, que os capítulos já estão prontos, mas eu não tenho quase nada. Mas eu creio que esse filho vai nascer. Mas eu sei que é de uma importância tão relevante esse assunto, no sentido de que ele é tão forte, que nós sentimos muito, às vezes, o inimigo ele fica furioso. Eu, à tardezinha, depois de descansado, eu senti como se alguém pegasse um ferro e colocasse aqui em mim e me furasse. Tamanho foi a dor que eu senti aqui, mas foi questão de segundos. Eu só fiz assim, dormindo. Sangue de Jesus tem poder, e não aconteceu mais. Mas a gente vai, e é por isso que eu quero te pedir uma coisa: você vai abrir sua Bíblia, não fecha sua Bíblia. Nós vamos ministrar algo para vocês com muita tranquilidade, traçando sempre um paralelo entre pai biológico e pai espiritual, para dar um fundamento bíblico para você, porque eu sei que essa igreja é uma igreja bíblica. Eu sei onde eu ando, onde eu piso, e sei que o pastor e a pastora de vocês são pessoas que conhecem a palavra. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 26, verso 65, que talvez você nunca atinou para isso. Capítulo de número 26 de Mateus, verso 65. Eu vou fazer o seguinte, irmãos, eu vou do versículo 61 até o 65, que fica melhor. Se você puder me ajudar e ficar de pé, vou te agradecer. A leitura da palavra de Deus tem que ter muita reverência, né? E eu gosto disso. Quem encontrou, diga amém. Agora ouça isso aqui, que até aqui está tudo bem. Verso 61 diz assim: ou melhor, 60. E não acharam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por mim compareceram duas e disseram: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: nada respondes? Que é que estes depõem contra ti? Jesus, porém, diga assim, guardava tudo em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: conjuro-te perante Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. A pergunta é se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus. O que Jesus respondeu? A igreja toda vai ler comigo. E como disseste, contudo vos digo, que vereis em breve, ele dizendo, o Filho do homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Com esse versículo 64, olha para mim que a gente vai ler o 65. Jesus estava declarando ser filho de Deus. Está vendo como esse assunto é forte? No versículo 65, o sacerdote faz uma coisa escandalosa. Leia comigo, por favor. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos. Outros eles bofetearam, dizendo: profetiza-nos ao Cristo, quem foi que te bateu?
pode se assentar e fique com sua Bíblia aberta, por favor. Olha como esse assunto de paternidade é uma coisa que não soa muito bem aos ouvidos de algumas pessoas. E olha como a coisa é espiritual e como Deus quer nos levar a um jump. Diga assim, jump, um salto. Vou usar a expressão diferente, a um nível mais alto. Deus quer levar você e a mim a um nível mais alto. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer levar o seu nível. Esse texto aqui ele é muito interessante, irmãos, porque até então ele tinha sido interrogado e como uma ovelha para o matador, não abriu sua boca em silêncio. E de repente o sumo sacerdote ele estava insistindo com Jesus, e Jesus começou a falar uma coisa totalmente contrária à religião daquela época, ao costume dos sacerdotes, dos saduceus, dos fariseus. E Jesus começou a dizer assim, na insistência do sacerdote, ele disse, fala alguma coisa, você é de fato o Filho de Deus, o Messias? Aí ele disse assim, em breve você vai ver o céu se rasgando e o Filho de Deus descendo com poder e grande glória. Mas essa palavra Filho de Deus descendo, meu Deus, fez com que o sacerdote rasgasse as suas vestes e dissesse para todo mundo, ele blasfemou. A blasfêmia de Jesus, segundo ele, foi porque ele disse que Deus era seu Pai. Ah, se o Senhor, e eu creio que o Espírito de Deus está aqui nessa noite, começasse a abrir mais o nosso entendimento sobre esse assunto, porque parece que o relacionamento nosso com Deus é mais um relacionamento religioso, irmãos, de práticas religiosas. E eu quero desse púlpito dizer para você uma coisa: Deus não te chamou para ser religioso, Ele te chamou para ser filho. Muitos se pregam por aí, muitos assuntos, libertação, cura interior, não tem problema com essas coisas, muitos assuntos por aí. Tem uns que dizem que a gente não vai sofrer mais, tem coisas contra a Bíblia. Mas um assunto relevante como esse, irmãos, às vezes porque é para a nossa carne, para a nossa alma, para os nossos desejos. Olha, eu queria dizer que você traga 100, que Deus vai te dar 1000. Ou coisa boa, é um negócio desse. Eu quero, não vou dar 100 não, vou dar 10.000, porque aí vai aumentando a coisa. Aí quando você pega, irmãos, um assunto firme, que não vai massagear seu ego, sua alma, sua carne, e aí Deus começa a bradar dos céus para dizer, por isso que eu estou dizendo, ó querido, se eu fosse você amanhã à noite eu não perderia. Diga para a pessoa que está do seu lado, não perca amanhã à noite. Oh Deus lindo, e se você perder eu vou lamentar muito. Porque você tem que se relacionar com Deus como o seu Pai. Eu vou começar, queridos, com algumas histórias que você conhece. Se você não conhece, vai servir como um dever de casa. Vou precisar do telefone. Vai servir como um dever de casa para mim e para você. Eu vou começar contando para vocês uma coisa muito séria sobre a história de Jacó. Diga assim, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é assim, irmãos? Não é isso? Abraão é o pai da... Se vocês perceber Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que Abraão é o nosso pai na fé. Diga assim comigo, está escrito em Gálatas que Abraão é o meu pai
Que pai é esse? Pai espiritual, queridos. Na fé. Está na tua Bíblia, está ali escrito que nós temos os pais biológicos, mas temos o pai espiritual também. E Abraão é o nosso pai na fé. Abraão, diga comigo assim, Abraão teve Isaac. Quem mais? Quem mais? Jacó, né? Ele teve Isaac, ele teve Jacó. E aí eu queria que você observasse uma coisa. Não vou nem falar de Isaac. Poderia falar, mas não vou nem falar de Isaac. Eu vou falar de Jacó. E eu queria que você prestasse bastante atenção nessa história. Vocês conhecem quando Jacó enganou seu pai? Uau! Aleluia! E eu queria que você respirasse, porque tem uma coisa muito profunda para eu te falar. É um texto, sabe, minha irmã? Você que riu aí? É um texto que tem hora que dá vontade de chorar, irmãos. Porque o pai já estava cego. Você sabe disso. Então Jacó olha para mim, já não conseguia enxergar direito. E a mãe de Jacó disse: filho, seu irmão saiu para fazer caçar, para trazer um guisado para seu pai, uma sopa. E o Esaú era um camarada muito bom com isso. E Jacó era da casa, mais do lar, mão mais lisa, igual do pastor Júlio, não pegava no pesado. O outro não, o outro era da roça, camarada que matava animais, caçador. Enquanto ele foi, a mãe disse assim: vai lá e fala para seu pai, fala para seu pai, diga assim, fala para seu pai, que você é Esaú. E ele encosta. A mãe disse assim, aí ele disse assim: mas mãe, presta atenção em mim, eu sou liso, eu não tenho pelo no corpo. Não tem problema não, meu filho, eu vou disfarçar você. E botou pelo de animais aqui. E ele encosta perto do pai com as roupas do seu irmão. E o pai, sem enxergar direito, olha aqui para o altar, começa a falar assim: quem está chegando? Sou eu, pai. Eu trouxe tudo para o Senhor. Eu quem? Esaú, se aproxima por favor. E naquela época ele começou a pegar na mão, no braço, e começou e sentiu o cheiro do seu filho, Esaú. E ele usa uma expressão no texto, irmãos, que diz assim: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas antes disso ele fala assim: quem está aí? Qual o seu nome? O que Jacó falou? Eu sou? O que ele fez? Enganou e mentiu para seu pai. Você conhece a história? Conseguiu. O pai abençoou Jacó. Você conhece a história, quando volta tudo e tal. Mas quando Esaú chegou, ele ficou muito furioso e falou: pai, libera uma bênção para mim, por favor. Ó, irmãos, ô pai, olha o valor que é isso, irmãos, do que o pai fala. Ô pai, por favor, Esaú, libera uma bênção. Meu filho, não tem bênção para você. Quer te dizer que você vai servir seu irmão, porque ele já foi abençoado. Olha a seriedade disso. Diga assim comigo: o tempo passou, Jacó amadureceu, teve filhos, e teve um dia que ele teve que ficar frente a frente com Deus. Deus não se esquece de nada.
Quando você desonra um pai ou uma mãe biológica, quando você desonra um líder que Deus colocou na sua vida, diga bem alto comigo: Deus não se esquece de nada. Está naquela guerra, aquela luta, porque tinha um decreto de morte. Todo filho desobediente, todo filho que não está debaixo de uma paternidade, toda orfandade na vida de uma pessoa, ele fica debaixo de um decreto de morte. Presta atenção, meu irmão, por favor. Esaú disse assim: o dia que meu pai morrer, eu mato meu irmão. Uau! E está Jacó no val do Jaboque, lutando com aquele anjo, e lutando com o Senhor ali, lutando, e papai, ele bate, desconjuntou aqui a perna de Jacó, e teve um momento na hora que o ser espiritual cansou e disse assim: rapaz, cansei. Mas eu queria te fazer uma pergunta, e Jacó, eu acho que todo falta pode fazer. Qual é o seu nome? Uau! O tempo passou, mas Deus não se esquece. A mentira para o pai, o tempo passou. Ele enganou o pai, mas o tempo passou. E para Deus curar, libertar, fazer o que Ele quer na vida de alguém, essa pessoa tem que ser verdadeira. Até que Jacó olhou para aquela frase e disse assim: meu nome é Jacó, suplantador, enganador. Aí Deus mudou e disse assim: a partir de agora tu não vai ser mais Jacó. Uau! Teu nome será Israel, príncipe de Deus. Existe uma coisa muito importante, irmãos, porque o que acontece na terra acontece nos céus. Diga assim comigo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar aqui será ligado lá, e o que você desliga aqui será desligado lá. Essa autoridade não foi dada a nenhuma instituição, a não ser a igreja do Cordeiro. Dá um glória a Deus aí, aplauda o Espírito Santo que está aqui neste lugar, querido. Eu queria muito que você me acompanhasse nessas histórias que eu quero contar. Porque eu acho uma coisa muito interessante, queridos. Eu coloquei aqui, eu gosto de anotar algumas coisas. E muitas coisas que eu anotei, eu comecei a perceber que no Novo Testamento o apóstolo Paulo, ele tratou 3 pessoas que eram pastores, 2 pastores e um outro que era um servo. Mas vocês vão perceber que a mensagem dessa noite está totalmente mais para um Novo Testamento, com respeito ao pai espiritual. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês, irmãos. Olha que coisa interessante. Quando Davi foi entregar a marmita para seus irmãos, um dos irmãos de Davi disse assim: por que você não está cuidando das ovelhas do nosso pai? Presta atenção, irmãos. Diga comigo assim: Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Porque quem disse isso foi o seu próprio irmão. Ele cuidava das coisas do seu pai biológico. E a tônica é essa: cuidava das coisas do seu pai biológico. Quando o primeiro rei de Israel, quem foi o primeiro rei de Israel, irmãos? Saul. Estava dormindo, irmãos. Eu não entendo algumas coisas, e eu sei que tem gente aqui que estuda a Bíblia, que conhece a palavra. Veja a história de Saul. Saul não tinha chamado para ser rei. Diz que estava dormindo, filho de papai, o pai era rico.
Os animais do seu pai se extraviou, irmãos, e o pai acorda aquele menino umas 11 horas, que dormia até 11 horas, que era filho de gente rico. Meu filho, vai atrás dos meus animais, porque se extraviaram. Oh, meu pai, eu estou dormindo, eu estou aqui na vida boa. E ele sai atrás, presta atenção, diga comigo assim: dos animais do seu pai que se extraviaram. E quando ele encontra um profeta chamado quem? Samuel. E Deus diz assim: mete o óleo na cabeça desse homem, porque a partir de agora ele vai ser o rei de Israel. Mas a tônica é: Saul cuidava das coisas do seu pai. O Senhor Jesus, ele disse algo muito interessante, irmãos. Vários textos na Bíblia. Porque o que eu faço é cuidar das coisas do meu pai. Quando você começa a entrar nesse manto de obediência a Deus e cuidar das coisas do pai, algo de sobrenatural vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí, por favor, meu irmão. Dê um glória a Deus bem alto. O apóstolo Paulo, ele começa a falar algo que me chama muita atenção, e ele escreve, irmãos, para algumas pessoas, e se você puder me acompanhar, eu vou ficar muito feliz. Abra sua Bíblia em Timóteo, por favor, querido. E nessa noite nós vamos usar muita palavra, porque eu acredito que esse assunto é muito libertador. Quem crê nisso aí? Deixa eu ver. Ele é muito libertador, queridos. Timóteo, capítulo de número 1, verso 2. Timóteo, 1 Timóteo, desculpa, irmãos, capítulo 1, verso 2. Ok? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, fala misericórdia. Tenha misericórdia do pastor Júlio César, Senhor. Verso 2 diz o que? Vamos lá? Capítulo 1, verso 2. A Timóteo, toda a igreja. Como é que é, irmãos? Meu verdadeiro quê? Não estou ouvindo não, igreja. O meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora ele olha o trocadilho do versículo 2, olha aqui. Timóteo, meu verdadeiro, diga assim, verdadeiro filho na fé. Diga assim, Timóteo era filho de Paulo na fé. Ele fala, a graça, a misericórdia, a paz da parte. Agora ele fala assim, de Deus Pai, diga Deus Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então diga assim, eu tenho um pai biológico, eu tenho um pai dos céus, e eu tenho um pai espiritual. Quem está entendendo, dá glória a Deus. E diga para a pessoa que está do seu lado, você tem um pai espiritual. 2 Timóteo, por favor, querido. 2 Timóteo capítulo 1, você vê que coisa interessante. Oh, glória a Deus. Versículo 3 diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo escrevendo a Timóteo: estou orando por você, meu filho Timóteo, e sempre te coloco diante do Pai eterno, noite e dia. Diga agora toda a igreja comigo o versículo de número 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te,
para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiro ou primeiramente habitou em sua avó Lóide, sua mãe Eunice, estou certo que agora também habita em ti. Olha para mim aqui, por favor, que talvez você não entendeu. 3 gerações, irmãos, que estavam debaixo de um manto de paternidade que não tem como, queridos, presta atenção. Eu quero que você olhe aqui para mim, eu vou levantar minhas mãos aqui na sua direção, vou dizer o seguinte: sua casa ninguém vai se perder. Virá gerações e gerações que vão servir ao Senhor. Mas observe uma coisa, ele está dizendo assim para Timóteo, que era o filho dele na fé, e ele começou a perceber que Timóteo era um menino de princípio, e que ele tinha também gerações que serviam a Deus, e ele disse assim, 3 coisas, ele diz aqui, olha, porque, olha filho, a fé que habitou primeiro na sua avó, na sua mãe, e agora habita em você. Diga assim, vó, mãe, mas agora habita em você. Queridos, quem foi que instituiu a casa e a família? Deus. Casa e família tem pai e mãe. Por exemplo, você é um estudioso da Bíblia, e a Bíblia diz que a igreja é o edifício, é a casa, é a morada de Deus. Eu sou um tijolo, o pastor é um tijolo, e nós vamos nos unindo juntos e construindo um grande edifício, irmãos, para a habitação de Deus, numa casa onde existe paz. Porque se não tem pai, tem desordem, tem bagunça. Agora olha que coisa interessante, queridos, fica aí porque você vai comigo, a gente vai longe aqui. Nós vivemos em um tempo onde a paternidade tem sido muito desvalorizada. As pessoas têm desvalorizado demais a questão da paternidade, principalmente quando diz respeito à paternidade espiritual. E eu coloquei, queridos, aqui, que a paternidade gera ordem. Diga comigo, a paternidade gera ordem. Queridos, é como eu disse no texto que eu li do sacerdote, é uma mensagem que Deus tem que te dar entendimento. Diga para uma pessoa que está do seu lado ou 2, diga assim, Deus vai nos dar entendimento sobre este assunto. Mas diga assim, diga bem forte, Deus vai nos dar entendimento sobre este assunto. Quem crê nisso aí, deixa eu ver, dá um glória a Deus. O Espírito de Deus vai nos dar entendimento sobre esse assunto, porque o inimigo tem atrapalhado, tem dificultado a vida de muitas pessoas no que diz respeito à paternidade de Deus, à paternidade espiritual. Onde tem um pai espiritual tem ordem, porque a paternidade gera mudanças. E eu queria te dizer uma coisa, faça assim com sua mão. Deus vai colocar nessa noite uma chave espiritual para que você possa entender algo grande da parte de Deus para você. Porque quando você cuida das coisas do seu pai biológico e também do seu pai espiritual, Deus está preparando algo de sobrenatural para a sua vida. Davi cuidava das ovelhas do seu pai, e veja onde Deus colocou Davi. Saul foi atrás dos animais do seu pai, cuidando das coisas do seu pai biológico, e Deus elevou a vida de Saul, colocando como rei de Israel. Jesus cuidava do seu pai, e hoje ele está coroado de glória, de honra, de louvor. Não existe um nome tão poderoso quanto o nome de Jesus. Não é diferente, querido, deixa eu te explicar. Eu estou te dando o primeiro nome, foi Timóteo. Paulo chama Timóteo, capítulo 1, versículo 2, meu filho
meu filho Timóteo. Com certeza, pastor Luiz, o Timóteo tinha Paulo também como um pai. E quando a gente vem num local, numa igreja, a gente sente que Deus quer desatar uma coisa na vida da gente, irmãos. Eu estou sentindo uma presença tão forte do Espírito Santo aqui nesse altar, que Deus está querendo desatar uma coisa muito grande na tua vida. Coisa que há muito tempo estava prendida. Levanta a sua mão aqui para o altar, e Deus vai desatar na tua direção com entendimento e sabedoria. Vai acontecer uma coisa sobrenatural na tua casa, na tua vida e na tua família. Se você crê, dá um glória a Deus, por favor, querido. Eu preciso falar uma coisa para vocês. Não gosto muito disso, eu preciso falar, porque na minha casa, no meu parentesco, na minha casa, a irmã do meu pai, ela aderiu à prática da macumbaria. E nos meus 15, 16 anos, olha, irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês, que eu acredito que eu vou até fazer a pergunta para quem já ouviu sobre isso. As pessoas que ajudavam minha tia dizia assim: porque eu sou filho de fulano, porque eu sou filho de Beltrano, porque eu fui consagrada como filha de não sei quem, que eu não vou falar os nomes. Alguém já viu sobre isso? Deixa eu ver, só eu, deixa eu ver, levante a mão. É assim, irmãos, os filhos das trevas, pastor, chega no centro desse e começa a dizer: porque eu sou filho de fulano de tal, que era uma entidade. E eu e você temos dificuldade às vezes de falar assim: sabe quem sou eu? Pois eu quero dizer para você aqui nessa igreja, nesse altar: você sabe quem é o pastor Júlio César Prates Lourenço? Você sabe quem sou eu? Filho do Deus Altíssimo. Você já leu a Bíblia e conhece duas palavras na Bíblia, está no meu livro: unigênito. Unigênito. Diga comigo: unigênito. Deixa eu ouvir só as mulheres. Diga, mulheres: primogênito. Homens agora, diga: unigênito. Primogênito. Todo mundo junto: unigênito. Primogênito. Então Jesus era o único. Mas aí Paulo começa a abrir o leque para nós e dizer assim: mas ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Você não é graça, não. Quem quiser brincar com você, fala: rapaz, você vai achar uma encrenca com meu papai do céu. Eu tenho um pai que está no céu, que não abandona, tem o melhor para mim. E eu quero declarar que esse Deus que não te abandona e que Ele tem o melhor para você, Ele vai fazer uma coisa extraordinária e extravagante na tua vida. Mas você tem que ser: primeiro, não minta. Segundo, não engana. Terceiro, esteja debaixo de uma autoridade. Só para vocês terem uma ideia, Timóteo é o mais conhecido filho espiritual do apóstolo Paulo. Uau! Baseado no texto que nós lemos sobre Timóteo, irmãos, usamos a expressão filho da fé. Observe uma coisa, irmãos. Paulo diz assim, que Timóteo era o seu filho da fé. Ontem eu li um texto aqui que o apóstolo Paulo diz assim: filhos que saíram das minhas entranhas. Então eu vou explicar para vocês como se nasce um filho. Se nasce normalmente quando uma mulher e um homem coabitam. O homem joga a semente dele dentro da mulher e ali vai o processo para que o menino cresça, nasça. Paulo jogou uma semente espiritual na vida de Timóteo.
Como foi que você nasceu de novo? Olha, por favor, querido, capítulo 3 de João. O vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todos que é nascido do Espírito. Quem é filho de Deus aqui? Mas Deus te gerou? Gerou pelo quê? Pela palavra. Ouça para onde é que a gente vai. Nicodemos, sendo religioso, pastor Luiz, não entendeu aquela linguagem. Será que eu vou precisar voltar de novo para o ventre da minha mãe? Que é isso? Quem é nascido de Deus é nascido de Deus. Quem nasce do homem, nasce da carne, nasce do homem. Mas eu quero te dizer uma coisa, você sendo mestre, não está entendendo que é necessário nascer de novo. Naquele dia que você fez isso, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Você nasceu de novo. Agora, olha que mistério, irmãos, que são os mistérios da vida e da Bíblia, coisas profundas. Maria, pois não, olha a palavra. Eu quero te dizer que você vai ficar grávida. Tudo bem, vou casar com José, tá tudo beleza. Isso aqui é o pastor César. Não, Maria, você não está entendendo. Fala, anjo. Não, você não vai casar com José. O Espírito de Deus vai descer sobre você. E você vai ficar grávida. E o que vai nascer no seu ventre será chamado Filho do Altíssimo. Diga comigo assim: essa igreja é boa, que ela é preparada. João 3,16. Porque Deus deu quem? Seu filho o quê? Então Deus só tinha um. Que saiu naquela época aquele rabino dizendo assim para as pessoas: oh, com que autoridade você faz isso? Ah, eu só faço porque o meu pai me manda fazer. Ele tem um pai. Oh, queridos, quando você se identifica, ontem eu falei, vou repetir novamente, meus filhos, é engraçado demais. Esses dias eu estava no mini shopping Conquista, eu estou vendo Davizinho. Irmãos, uma coisa impressionante. Ele pegou os brinquedos da loja, tudo. Botou uma aqui, botou outra aqui, botou outra aqui. E eu de cá falei assim, eu disse bem assim: valei-me Jesus dos crentes. Porque ele pegou todos os brinquedos da loja e começou a olhar e disse assim: papai, eu quero tudo isso aqui. E a pessoa que estava vendendo veio atrás dele, sem entender, um menino de 3 anos, e ficou assim do lado. Ele pegou uns brinquedos, pegou uma bola, pegou um Blade, que eles chamam de Blade, que eu não sei o que é isso. E ele estava com tudo na mão, porque ele pensava assim: eu vou pegar porque papai vai pagar tudo. O filho sabe que paternidade protege. Por favor, querido, levanta sua mão aqui para o altar. Diga assim: pastor, eu estou entendendo que paternidade protege, tanto biológico e como espiritual. Protege. O meu pastor é o meu pai e ele me protege. Pode aplaudir Jesus. Mais forte, meu irmão, é para Jesus. Como essa igreja é uma igreja preparada, Paulo conheceu Timóteo em Listra, sendo já um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. O seu pai era grego, o seu pai não era da linhagem judia. A partir de então, passa a acompanhar Paulo nas viagens missionárias. Atos 17 fala sobre isso. Principalmente quando Paulo foi para a Ásia. Chegou a ser preso por causa do Evangelho, como Paulo também foi. Está lá em Hebreus 13, 23. Timóteo era conhecido como filho da fé do apóstolo Paulo. Isso significa que foi Paulo que falou do Evangelho para ele. Apesar de que, olha, sua mãe, sua avó,
Todo mundo vivia a fé. E Paulo consolidou a fé de Timóteo. Agora, por favor, abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, verso 4. Por favor, querido. Tito, segundo filho de Paulo. Eu estou dando a base do Novo Testamento. Tito, capítulo 1. Se você tiver aí com sua Bíblia, você vai ler comigo. Vamos lá? Você pode só passar as páginas. Vem Tito, não é isso? Vem Timóteo, depois Tito e depois quem? Filemon. Nós vamos ler esses 3 livros, alguns versículos. Aí no livro de Tito, capítulo 1, verso 4, diz assim: toda a igreja, leia comigo. A Tito, não estou ouvindo, igreja. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus. O que? O nosso Tito era um filho da comunhão de Paulo. Uau! Se você for observar, irmãos, Timóteo, Paulo chama de filho, que é um tratamento que está na Bíblia, mas que normalmente você não vê, irmãos, esse tipo de relacionamento de pastor com ovelhas. A gente pega mais a figura da ovelha, a ovelha e o pastor. É isso mesmo, Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas. É tudo interessante, mas você vai observar que os ensinamentos de Jesus para o povo da época, judeus, era conforme o costume daquela época. Ele pegava de coisas práticas do dia a dia para dar um grande ensinamento. Mas a tônica da vinda de Jesus, porque eu li um texto muito forte, irmãos, foi o único líder que pisou nessa terra, nenhum outro, que chamou Deus de Pai, e que Pai respaldou dizendo: eu sou seu pai e você é meu filho. Eu sou seu pai e você é meu filho. Quem está entendendo aqui, meu irmão? Nenhum outro. Traga toda a tua Bíblia e todo o teu conhecimento. Veja se algum líder religioso na história chamou Deus de Pai. Só o Rabino Jesus. E ele começou a ensinar. É muito mais de um relacionamento de um pastor com uma ovelha. É muito mais profundo. É um relacionamento de pai com filho. Pode, porventura, um pai ou uma mãe abandonar o seu filho que amamenta? Mas se todavia abandonar, coisa impossível. Estou vendo algumas crianças no colo. Dá para mim? Dá? Por favor, deixa de ruindade. Dá para mim aí? Dá não, por quê? Ó, as duas têm cara de gente muito fina, tranquila, belezinha. Mas toca nesses meninos que a leoa levanta. É assim ou não é, irmãos? A igreja está aqui. Aqui tem um pai espiritual. O inimigo atacou a sua casa e sua família. O negócio não é mais com você, não. O negócio agora é com seu pai. Seu pai vai orar por você e coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu não sei se você está conseguindo entender. Às vezes tem coisas que estão presas, irmãos, que nós não entendemos. Você já orou tanto, espera tanto e nada acontece. Talvez faltava uma coisa, ou falta em mim e você esse entendimento. Sabe de quê? Nos render à paternidade espiritual. Não se esqueça dessas coisas. O pai biológico e o pai eclesiástico. Tem sim. Eu estou provando. Eu não estou no Velho Testamento, eu estou mais no Novo Testamento agora. E Paulo chama Timóteo como filho da fé, e agora Tito como filho da comunhão. Meu Deus. Eu já estou indo para o final, queridos. Hoje eu não vou demorar tanto não. Ontem eu demorei mais. E por último, por favor, abra sua Bíblia em Filemon, capítulo 1, verso 10. Filemon,
Tem em Filemon um homem chamado Onésimo. Isso aqui é forte demais. Quem encontrou Filemon? Você encontrou? Leia comigo, por favor. O versículo de número 10, bem alto. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas. Agora olha para mim, por favor. O primeiro ele gerou na fé. O segundo gerou na comunhão. E o terceiro, olha aqui para o altar. Ele estava preso nas minhas algemas. Uau! E ele diz assim no versículo 10: sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo tinha Timóteo, Paulo tinha Tito, Paulo tinha Onésimo como filhos, que foi gerado, diga para mim, nas entranhas do apóstolo Paulo. Isso fala de paternidade. Isso aqui não existe argumento, irmãos. A coisa é clara para nós. Existe a paternidade espiritual. Paulo se sentia como o pai da igreja. Uau! Agora olha que coisa interessante sobre Onésimo, meu irmão. Foi outro filho espiritual do apóstolo Paulo, que este conheceu quando já estava preso em Roma por causa do evangelho. Esse moço era natural de Colosso. Por isso Paulo o enviou para lá com a missão de pregar e dar notícias sobre o apóstolo. E Paulo diz assim no versículo 4 de Colossenses 9, não precisa abrir: eu envio a você Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Onésimo era um escravo de um homem chamado Filemon, que ele deu um prejuízo para Filemon muito grande, irmãos. Ele praticamente roubou Filemon, que também era amigo de Paulo, e fugiu por ter roubado o tal do Filemon. Converteu-se quando conheceu Paulo na prisão, e assim que foi possível, Paulo mandou de volta para Filemon de novo, com uma carta dizendo: ao amado Filemon, também nosso colaborador. Ao falar do escravo Onésimo, Paulo testemunha sobre uma mudança da vida, dizendo que ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim, porque o pai espiritual cura pessoas, irmãos. O pai espiritual acredita em pessoas, irmãos. Eu acredito que Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que tinha filhos feridos, magoados, sem entender algumas coisas, mas o pai de vocês espiritual, o pai e a mãe, eles podem liberar cura sobre a vida de vocês. Paulo disse: olha, Filemon, ele foi inútil, mas agora ele é útil, porque aqui na cadeia, nas minhas algemas, eu ganhei este filho, e esse filho agora é útil para o evangelho. Você pode aplaudir Jesus? Irmãos, é tão forte isso, que eu quero ler a última coisa. Paulo assume a paternidade de Onésimo e se dispõe a pagar uma sua dívida, se fosse preciso. No capítulo 1, versículo 19, Paulo diz assim: outra coisa, se ele estiver te devendo, bota na minha conta. É justamente aquilo que eu falei para vocês ontem. Entrei no restaurante, e os meninos tudo na frente, botando comida, e o camarada com a comanda na frente olhou assim: ué, esses meninos não estão sem comanda. É como se ele dissesse assim: não me preocupe com comanda não, que meu pai está vindo lá, ele vai pagar tudo. Agora também, por outro lado, para nós uma responsabilidade muito grande, queridos. E o apóstolo Paulo fala assim: bota a dívida dele na minha conta. Sabe por quê? Esse moço agora, Filemon, olha para mim, igreja, é meu filho nas minhas algemas. Uau! É o filho das minhas algemas. Eu não sei porquê, querido. Às vezes eu falo com a minha esposa que eu tenho medo, às vezes, quando eu vou pregar num lugar.
que às vezes eu falo coisas que pode até soar ruim, mas eu preciso falar e te chamar. Não queria que você viesse porque todo mundo está vindo. Eu queria que você viesse porque você está sentindo que você precisa. Às vezes filhos têm que ser gerados na nossa algema, as algemas. Às vezes a pessoa está presa. Paulo estava preso, mas a palavra está solta. Você sabe que tem um versículo que diz assim: eu estou preso, Paulo disse, mas a palavra está solta. Eu estou preso. Olha que poder, irmãos, mas a palavra está solta. E você sabe o que eu quero falar para você nessa noite? A palavra está solta aqui, ó. Só que eu quero te falar uma coisa, é isso que eu queria falar. Deus está querendo quebrar cadeias. Deus está querendo despedaçar algemas, irmãos. Às vezes você usou muita razão, a lógica. Com Deus não funciona assim. Seja filho, seja obediente. E você vai ver, eu tenho uma frase para dizer aqui. Esse ano, eu não sei quem é que vai pegar isso, ainda vai ser o melhor ano da sua história. Pastor, você está aí por fora, você não sabe o que está acontecendo. Pois ainda vai ser o melhor ano da tua vida. Vai depender de como você vai se comportar como filho. Eu queria orar por você aqui no altar. Quero pedir à igreja para ficar de pé. Queria que saísse, por favor, do lugar só aqueles que estão sentindo que deveria sair e que precisa de fato desse entendimento de paternidade da parte de Deus para com você, da sua parte para com seus líderes. Pode vir, por favor. Se você não quiser vir também não tem problema. Fica aí no seu lugarzinho, pode ficar aí, fique quietinho aí. Deus está aí com você. Se tiver alguém lá na galeria, eu queria que descesse, por favor. Se tiver alguém na galeria, se não tiver, pode ficar sentadinho aí, não tem problema. Cadê o pessoal do louvor? Reis, te adoro.